Cultural Escola de Línguas Millennium. Próton Editora. Olá, telespectadores do nosso programa O Homem Universal. Então, hoje estamos chegando numa parte muito importante desse livro ABC da Trilogia Analítica, porque nós chegamos justamente na descoberta fundamental que o Dr. Kepp elaborou, que foi a inversão psíquica. Eu reputo essa descoberta talvez a descoberta mais importante realizada pela ciência até hoje, por um cientista que verifica que o ser humano ele não sofre de impulsos, de tendências da natureza para a morte, mas que ele tem uma percepção invertida das coisas, que ele reage de uma forma invertida. E a razão disso também Kepp descreve na sua obra. Ele percebeu muito bem que essa inversão ela tem base na inveja, né? Ou na teomania. Mas isso vamos discutir no decorrer do programa. O que eu acho que é muito importante do telespectador prestar bastante atenção é que se o ser humano conscientizar a questão da inversão, então ele poderá transformar a face da Terra em pouco tempo. Mesmo que muitas das pessoas que estão galgando postos de poder na sociedade não tenham ética suficiente para realizar tal intento, o povo conscientizado, mesmo sem, e principalmente sem o uso de violência e de armas, porque a verdadeira força de transformação está na consciência, então o povo conseguirá fazer essa transformação. E a inversão de valores que Kepp percebeu, a inversão psíquica, mais propriamente dita, ela consiste no fato, incrível, por mais incrível que possa parecer, que o ser humano, ele não aceita o bem por uma atitude até meio pouco percebida. O impulso que o ser humano tem é para contrariar o bem, mesmo sabendo racionalmente que o bem é bom, que o amor é bom, é necessário, que fazer o bem ao próximo é uma virtude importante, que ser honesto é algo, assim, uma virtude também essencial, nós estaríamos verificando que o ser humano age totalmente contra o bem de si mesmo e da sociedade no geral, porque ele tem prazer, nós temos prazer em realizar o mal, em escolher o mal. Então essa inversão nos leva às doenças, aos vícios, às neuroses, às psicoses, às injustiças sociais, ao atraso econômico social, à ignorância e todo o mal que existe no planeta. Então, Dr. Kepp... Eu gostaria de começar o programa colocando uma ideia que vem da metafísica, porque nosso trabalho não é circunscrito ao que o Freud deixou, né, sobre a questão afetiva sexual, ou outros autores como Adler, ao complexo de inferioridade, ou então a questão mesmo do Caruso, que é muito próxima à minha ideia. Caruso foi um famoso psicanalista em Viena. Ele veio daquele tempo, né, da Rússia. Ele era um conde de família nobre. Então ele, como fez o curso também de metafísica lá na Rússia, ele dizia que a questão da neurose era uma atitude do ser humano contra o absoluto. Então o ser humano moderno, a tendência dele é querer tornar o absoluto relativo, ou então dele fazer do relativo algo absoluto, que é uma ideia metafísica. Agora, trabalhando então com aquele núcleo, né, de analistas lá em Viena, seja com os freudianos, seja com os adlerianos, seja com a Child Guidance Clinic, que era do Baumgartner,
trabalhava com criança, seja do Caruso e principalmente do Viktor Frankl, então fiz uma súmula para mostrar qual seria a causa principal e o caminho que o ser humano deveria ter para chegar ao equilíbrio satisfatório. Então veja essa sentença que eu coloquei aí. O ser humano quer ser, quer dizer, ele quer ter a aparência daquilo que ele não quer ver, compreende? O ser humano quer ser o que ele não quer ver. O que eu quero dizer com isso, né? Que o ser humano, ele quer ser malandro, como a Cláudia estava falando agora, ele quer ser golpista, ele quer ser egoísta, egocêntrico, pegar tudo para ele, fazer tudo para ele, como se ele fosse um deusinho, mas não quer ver que ele tem esse desejo. E é justamente esse não quer ver que leva o ser humano à doença. A gente pode distinguir dois tipos de pessoas, né? Aquelas que não querem ver como são, quer dizer, não quer ver a sua parte negativa, né? A sua atitude ruim. Então essas são as pessoas nocivas, que se tornam muito doentes na sociedade, no sentido social, no sentido mesmo mental e até orgânico. E outro tipo de pessoas são aquelas melhores que querem fazer alguma coisa de fundamental para a sociedade, são ligados à transcendência, né? Metafísica quer dizer meta, além da física. Então, é algo além da física que nós pertencemos, né? Nós pertencemos à metafísica. Tanto assim que o Freud chamou um trabalho dele de metapsicologia. Quer dizer, metapsicologia que é além da psicologia. Porque ele também encostou lá, mas não teve coragem de entrar, né, no campo, vamos dizer, da transcendência. Agora, o que o Freud fez foi baseado nesse autor que eu vou mostrar aí, que eu tenho comentado várias vezes. Veja lá, Arthur Schopenhauer. Esse autor, veja as ideias dele no outro cartaz. Aí só é possível conhecer o que aparece, né, e não a coisa em si. Então, esse autor, ele deu a seguinte ideia, né, como os senhores leram, que a gente não podia conhecer a verdade em si, porque a verdade estava escondida atrás daquilo que aparece. Então, o que nos aparece, né? É a parte da máscara, a aparência, aquilo que não somos nós. Então, o que nós somos realmente, eu falo, né, que o ser humano, o ser, não é que ele faça o bem, o belo, a verdade. O bem, o belo e a verdade é o ser, compreende? E se o ser humano não está no bem, na verdade, no belo, ele não é um ser. Então aí ele começa a se tornar neurótico. Veja novamente o cartaz. Ele falou em segundo lugar, né, que o real é cego e irracional. Veja, ele era muito pessimista nesse sentido, que afinal de contas o real não é cego e irracional, é o ser humano que é cego, o ser humano que nega ver o real, por isso que ele fica doente, compreende? Então tem duas atitudes, do indivíduo que só quer viver a aparência e a malandragem, vamos dizer assim, né? Uma linguagem mais popular. E aqueles que querem chegar à verdade, que são mais profundos, que têm mais equilíbrio, inclusive, para chegar lá. Agora, eu gostaria de mostrar um outro cartaz mostrando, então, a fisionomia do criador da psicanálise, do Freud. Veja lá. Ele viveu no século passado, no século XIX e no século passado, onde ele fez a maior parte das teorias dele. Então o Freud, ele se baseou no Schopenhauer. Veja um quadro que eu vou pôr sobre as ideias dele, que os sintomas neuróticos seriam resíduos de ocorrências traumáticas, compreende?
Então a ideia dele, ele colocou mais no sentido afetivo sexual, que o ser humano teria um desejo que ele chamava de indecente, ele reprimia esse desejo, ele escondia e ficaria doente por causa disso. Ou então, um fato traumático qualquer, uma briga, por exemplo, na infância, um acontecimento doloroso, então o indivíduo esconderia para a sua consciência e sentimento que às vezes ele era culpado e com isso ele ficaria doente. É o que explorou muito a televisão, né? Mas infelizmente não é assim. O ser humano fica doente aqui e agora, principalmente porque ele não quer ver aqui e agora como ele é. Se ele visse aqui e agora como ele é, ele já teria 50% de toda a problemática resolvida. Veja em seguida o mesmo quadro que fala. Depois ele colocou a causa, né, da neurose no sexo. E elaborou, ou pior ainda, a questão do complexo de Édipo. Veja o outro quadro, terceiro lugar. Pensando que, como fala o mito, né, lá na Grécia Antiga, que o rei, ele era filho de uma rainha que foi viver no outro império, lá ele se tornou rei, depois ele combateu aquele império que era da mãe dele, e para ter os dois impérios, ele casou com aquela mulher que era a mãe dele. Agora, isso é um mito. Então, a ciência não pode basear em mito, né? Por causa disso, veja no final do quadro que eu escrevi. Lá embaixo aí, que a Margaret Mead, é uma famosa antropologista, ela estudou os povos primitivos, né? E nunca encontrou o complexo de Édipo nos povos primitivos. A Margaret Mead era uma antropologista. E geralmente os antropologistas são muito assim objetivos, né? Adaptados à realidade. Então, há muito tempo atrás, há meio século já, a Margaret Mead já refutou a teoria freudiana, porque na prática nunca encontrou isso em povo nenhum. E também os próprios autores nunca viram isso, né, na prática realizada. Agora, é claro que pode haver atração até às vezes entre mãe e filho, pai e filha, mas isso é caso de uma doença muito grave. Na prática, isso não acontece em pelo menos 99% dos casos. Nós já voltamos. A inveja é a atitude chamada, né, sentimento, mas é mais uma atitude a mais difícil, a mais vergonhosa, a mais desagradável do ser humano reconhecer, se ela é entendida nos termos da psicopatologia, kepiana principalmente. Porque a inveja, ao contrário do que o povo normalmente pensa, não é um desejo de possuir, de adquirir aquele bem que os outros têm e que nós não possuímos. A inveja, de acordo com o verdadeiro significado da palavra, que é não ver, invidere, que vem do latim, é um olhar maligno, malévolo, de má intenção, intenção de destruir aquilo que nós vemos no próximo, nos outros, na vida, que é bonito, que é bom, que é verdadeiro, que desperta admiração. Então, tudo aquilo que Kepp viu, por exemplo, nos estudos de Freud, quando ele já fazia a relação dos casos psicóticos graves com a inveja,
A Melanie Klein, que já comparava a inveja à atitude do Lúcifer de partir contra, de se rebelar contra o bem, contra o paraíso, e colocava já na criança, numa atitude psicótica da criança, uma inveja contra a bondade da mãe. Kepp ampliou isso, ele se aprofundou muito nesse estudo e percebeu que o ser humano, antes de mais nada, muito antes de ter inveja pela mãe, pela bondade da mãe, dos pais, da sociedade, ele já inveja o seu Criador, a bondade dessa energia muito benigna que ele recebe de Deus na sua concepção. E a partir daí, então, toda atitude que o ser humano tem de querer desnecessariamente, deliberadamente, destruir o que é bonito, o que é bom, o que é verdadeiro na vida do próximo e na própria vida. Eu vou pôr aí um quadro para mostrar por que motivo que muitos aceitam um trabalho de psicoterapia e a maior parte não aceita. Como, por exemplo, o indivíduo olharia para a sua neurose, né? O que é a neurose, afinal de contas? A neurose não é só isso que o Freud falou, né? Questões sexuais. A neurose é principalmente de toda atitude errônea que a pessoa faz, mas não quer ver. Quer dizer, para o indivíduo olhar os defeitos que ele tem que ter grande confiança nele, né? Veja esse cartaz. Aí está escrito, né? Só a pessoa que aceita o bem vê o mal. O que eu quero falar com isso, né? Que se o indivíduo não está bem, assim, equilibrado no bem, se ele não tem uma intenção de ver o bem, se ele não tem uma intenção de viver principalmente o bem, ele também não consegue enxergar o mal que ele tem. Esse é o maior problema que existe no campo da psicoterapia. Se o indivíduo vem e ele é muito assim, muito maldoso, muito avarento, muito materialista, se ele não tem assim um amor pelo bem, um amor pela realização boa, se ele não tem assim até uma certa ligação, né, com a transcendência, né, claro, ele nunca vai conseguir ver o mal que ele tem e sair daquele estado neurótico. Então isso cria um impasse que um autor austríaco, o Greenberg, fala que às vezes o indivíduo chega naquele impasse e não sai mais, compreende? Parece que é o impasse quando ele não tem assim uma intenção melhor de renunciar ao mal que ele pratica. Então veja um outro cartaz. Vejam o que está escrito, né? Onde não há vontade, não existe o mal. Então, por que eu pus esse cartaz? Onde não há vontade? Que geralmente a vontade que o ser humano tem é geralmente de contrariar o bem que ele recebe. O bem vem de fora, né? A vontade dele é geralmente no sentido egocêntrico, assim de egocentrismo. Ele sempre querer tudo para ele, tudo para ele, tudo para ele. Ele próprio não quer, assim, praticamente se doar. Ele não quer realizar nada pela humanidade. É um indivíduo que quer ver, ele quer se sentir como um Deus, eu falo teomania. O Deus, né, o Deus humano para ser só servido. Então veja uma outra sentença. A enfermidade do ser humano vem de seu desejo de ser aquilo que ele não é. Então, isso eu quero dizer o seguinte, né? Como eu já falei, que o ser humano, ele não quer ser aquilo que ele é. No cristianismo, né? No judaísmo tem essa questão, que o ser humano é um pobre, miserável, né? Que muitos autores já falaram isso. O ser humano tem que se ver numa condição assim sub-humana, porque ele é geralmente ligado aos espíritos ruins, segue
o que é o mal. Então ele é um pobre miserável que tem até que pedir compaixão, né, a Deus para conseguir uma atitude boa na vida. Agora, isso fala o cristianismo, o judaísmo, provavelmente o islamismo. O que acontece é que também na filosofia esse princípio veio muito anterior ao próprio cristianismo e talvez anterior ao próprio judaísmo. Veja o autor, o pensador que criou a filosofia. Ele era prefeito de uma cidade. Ele se dedicou à filosofia e ele que começou com a noção do ser. O que é o ser e o não ser, né? Ele que trouxe essa noção. E provavelmente ele já tomou essa noção de elementos anteriores à vida grega. Provavelmente havia lá na Grécia conhecimentos, né, que trouxe de civilizações passadas. Veja um quadro que eu falo das ideias dele. Que ele primeiramente pôs a noção do ser lá, que é o cume da metafísica, que tudo que o ser é uno, é verdadeiro e é o bem. Notem, é a questão do uno, né? Que o ser humano, que o ser é uma coisa só, não é separado, como a medicina atualmente fala, né? Ou então a psicologia, ou então a física. Aqui é o estômago, aqui é o intestino, aqui é o cérebro, aqui são os membros inferiores, superiores, compreende? Então fizeram uma divisão e subdivisão. Ou então na física, né? A física atômica, a física quântica, todos os ramos da física ou qualquer outra profissão, como a própria psicopatologia, a psicologia. Aqui é o freudismo, aqui é o junguismo, aqui é a de Adler, né? Aqui é Viktor Frankl, aqui é Igor Caruso, etc. Mas o ser humano é uma coisa só. Uma lei que servisse para a física deveria servir para a medicina, para a filosofia, para a psicologia. Quer dizer, o ser humano é uno, é uma coisa só, segue uma lei só. É a mesma lei da natureza. Então, alguns autores falam que o próprio Shakespeare fala, né, que se o ser humano não seguir as leis naturais, ele cai doente. Por quê? Porque as leis naturais são as leis que a criação criou, inclusive nele. E se ele não segue as leis naturais, ele é contra a natureza e contra ele. Então, a neurose, o indivíduo luta contra a própria Constituição. Vamos ver o finalzinho aí do cartaz, o que fala. Olha lá, em segundo lugar, o ser é o que é. O que existe só é o ser. Em terceiro lugar, o ser não pode ser e não ser ao mesmo tempo. É claro, né? E o princípio da razão suficiente. Tudo aquilo que é tem sua razão de ser. Compreende? Todo ser humano, tudo que existe é porque tem que ser. Não pode deixar de ser. E se aquilo deixa de ser, então o indivíduo perece, né? Uma bomba atômica que estraga a natureza, estraga tudo, acaba também com o ser humano, porque acabando com os animais, com as plantas, com as árvores, né? Com os mares, também acaba com o ser humano. Quer dizer, tudo é uma coisa só, uma jungida à outra. Vamos ver as perguntas agora. Bem, sobre a inveja, a doutora Cláudia fala aqui no livro ABC. Todo invejoso é aquele que é contra, que diz não para o que ele próprio, no fundo, mais gosta, o que é bonito e veraz. E essa negação é feita sem que a pessoa o perceba claramente. Por exemplo, a criança, o que ela mais gosta é de brincar com outras crianças. E a gente vê que quando é uma criança mais invejosa,
Logo que ela está num grupo, se divertindo, ela arruma alguma encrenca, alguma briga, ela tira o brinquedo, ela fica com raiva, começa a chorar e estraga a brincadeira. Estraga aquilo que no fundo ela mais gosta, né? Outro exemplo muito comum é as crianças que esperam muito, né, o dia do aniversário, que vai ter uma festa, uma viagem tão programada, e no dia elas adoecem. Bom, a nova visão que a trilogia analítica traz a respeito do conceito de inveja pode ser expressa por essa figura aqui, no livrinho do ABC da doutora Cláudia, que o ser humano ele rejeita a realidade. Isso que significa inveja, rejeitar o bem. E como é que a gente poderia trazer isso para o campo da ciência? O cientista também tem essa mesma ideia, quando ele tenta tirar Deus, que é a causa de toda a natureza, fora do quadro científico. Esse tipo de ideia leva a gente a acreditar, por exemplo, em teorias como a do buraco negro, que no centro do universo existe uma espécie de um canibal cósmico que come planetas, estrelas, asteroides, galáxias, dando uma ideia de um universo completamente assim nocivo, completamente perigoso, muito contrário ao que nós observamos, que é essa harmonia incrível mantida por esse Criador, por uma energia que sustenta, que faz e sustenta todo o universo. E a doutora Cláudia, nesse livro ABC, ela escreve assim: pois o bem do outro, o bem que é nosso exterior, traz a consciência dos nossos males. Então a pessoa não quer ver algo bom na outra pessoa. Então, por exemplo, na minha cidade tinha uma escola. Assim, a maioria das escolas são do estado na Suécia, mas tem uma escola que é uma escola de música, onde você tem que fazer um teste para entrar. E essa escola, os políticos da minha cidade fizeram tudo para fechar essa escola. Eu estudei lá, é uma coisa muito boa para a cidade, desenvolve assim, a música na cidade. Muitas pessoas que estudaram lá viram grandes músicos até no exterior. Mas eles então queriam fechar a escola, porque como não todo mundo poderia estudar lá, era melhor ninguém estudar lá. A doutora Cláudia explica neste livro que inveja é querer estragar o que é bom, verdadeiro, bonito. E como que ela se manifesta? Às vezes nos pensamentos, nos conceitos que são formulados por uma pessoa. Ela pensa algo motivado pela inveja. Então, posso dar o exemplo de muitos filósofos, teólogos, cientistas que formularam pensamentos errôneos que desnortearam a humanidade, motivados por uma inveja inconsciente. Por exemplo, quando Aristóteles disse que o homem é um animal racional, ele diminuiu muito a dimensão do ser humano ao achar que nós seríamos só a parte biológica e intelectual. E o amor, a intuição, as artes, a estética, né? Como é que fica? A inversão foi a principal descoberta científica que Norberto Kepp efetuou em 1977. Aí ele pôde perceber que o ser humano ele reage de forma invertida. Ele percebe as coisas praticamente de uma forma ao contrário. E seria por isso então que as pessoas atacam aqueles que mais lhe dão afeto, que mais os ajudam, por exemplo, os pais, a sociedade, e nos casos mais graves de psicose isso então fica mais claro, porque a pessoa joga fora tudo que ela tem, ela ataca os seus brinquedos desde que é criança, depois ela destrói o objeto amado, ela destrói muitas vezes a profissão, ela destrói os talentos, destrói a saúde. Por que o ser humano escolhe o mal sabendo que vai se prejudicar? Ainda assim, ele tem prazer em ser mal e em fazer o mal para si mesmo. Porque o ser humano, mesmo sabendo pela razão tudo que é bom, o que ele deveria fazer, e ele não faz, ele tem prazer em realizar o mal. Então o ser humano está completamente invertido e ele acaba percebendo as coisas de forma invertida. Por exemplo, ele acaba vendo a honestidade como uma desvantagem, a virtude como uma
babaquice, uma perda de tempo, algo démodé. E a verdade como um prejuízo, uma coisa que deve ser evitada. A consciência, por exemplo, como algo que atrapalha a nossa vida. Então, tudo nós vemos ao contrário. Nós valorizamos mais, a sociedade valoriza mais o dinheiro do que o trabalho, por exemplo. Então, invertendo toda a economia. E assim, então, o ser humano cava a sua destruição e parte para a entropia, né? Para a corrupção de tudo aquilo que ele tem de bom. E a inversão é baseada, ela é fundamentada, ela é causada pela inveja, essa inveja básica, essa inveja universal que o ser humano tem. Então, basta olhar algo muito bonito, muito verdadeiro, que o ser humano já tem aquela sensação, aquela reação de aversão. Ele rejeita, ele ataca, ele destrói, ele desconfia, a partir mesmo do seu próprio Criador. Eu vou mostrar agora, fazer uma comparação entre a metafísica e, por exemplo, os outros fatores, a questão espiritual, né? Mesmo das religiões, e a questão da filosofia, depois, né, da metafísica, então a questão da experimentação das artes. Eu acho que, quer dizer, isso, na minha opinião, a filosofia, a metafísica praticamente foi criada por esse homem que eu vou pôr aí, veja lá. É Platão, né? Platão porque tinha uma fronte, tinha uma fronte larga, né? As pessoas que têm muita fronte são consideradas muito inteligentes, né? Pela fisioterapia, né? Pela Psiconomia. Pelas questões assim da medicina, né? As ideias de Platão, né? Quais são as ideias de Platão para os senhores verem a relação, né, com a realidade, vamos dizer, da espiritualidade, da religiosidade, da espiritualidade, porque afinal de contas tudo é espiritual. Aí Platão achava que a proveniência do ser humano seria direta do ser divino, quer dizer, as ideias do ser humano deveriam ser as mesmas do ser divino, as verdadeiras ideias. Vamos dizer que o homem pensa é o mesmo que Deus pensa, o homem que pensa certo. Então, a ideia do homem verdadeiro é a ideia de Deus, compreende? Então, em segundo lugar, veja, o conhecimento seria de caráter infuso. Então, o conhecimento estaria dentro do ser humano. Se ele conhece realmente, então seria de algo que Deus também conhece, que pôs dentro do ser humano. Em terceiro lugar, que a existência vem do interior e não do exterior. É claro, né, que o ser humano, ele tem a vida de dentro para fora, né? Então ele tem que procurar a verdadeira vida dentro dele, mas no conhecimento certo, ligado à natureza, ligado, portanto, ao Criador. Em quarto lugar, veja lá, o bem seria o fundamento de tudo que existe. Então, Platão teve o nome de ser de um indivíduo divino por causa disso. Todas as pessoas que estudam Platão ficam deslumbradas, né, de ver como ele foi incrível nas descobertas que ele fez, inclusive esse autor que eu vou colocar agora, que é do cristianismo. Veja lá, Agostinho, né, bispo de Hipona. Ele era ele era um pensador que não gostava do cristianismo. A mãe dele, Mônica, era muito religiosa, era cristã. Então, de tanto falar ao filho e ensinar, ele acabou aceitando. Agora, quer ver? O que ele fala é o mesmo que praticamente a filosofia verdadeira fala. Porque o que uma ciência fala tem que ser semelhante ao que a outra ciência fala, do que a filosofia fala, do que qualquer campo fala, inclusive teologia, né? Porque o ser humano é teologizado, né? Veja essa expressão.
eu criei um neologismo agora para dizer que a teologia está em todo ser humano, não só nos templos, né? Que a teologia está na sociedade. Como a filosofia é na sociedade e também nos templos. E a ciência é também. Compreende? Tudo pertence a tudo. Não que aqui tem isso, aqui tem aquilo. Compreende? A ciência seria uma terceira coisa. Não. Tudo pertence àquilo que eu chamo homem integral. Então veja o que eu coloquei agora. Então, o Agostinho falava que a vida interior tem comunicação direta com Deus. É o que Platão falava, né? Que conhecimento vem direto do ser divino. E o que Nikola Tesla, um cientista moderno, físico, ele falava da questão da energia escalar, que o ser humano vive da energia que vem do espaço. Quer dizer, vamos dizer, entre a Terra e Vênus, entre a Terra e o Sol, tem uma energia enorme. Se a gente olha o mar, né, aquelas ondas balançando no oceano, a gente vê uma energia enorme ali. Agora, a energia que está entre a nossa Terra e o Sol é muito maior do que isso, por isso que conserva tudo seguro. A gente pode até pôr em dúvida a questão da energia gravitacional, da energia da Terra, porque a energia que conserva o ser aqui em cima da Terra vem de cima. Não é a Terra que segura a macacada, vamos dizer, aqui embaixo, as árvores, os seres humanos. É mais a energia que vem do espaço. Inclusive a energia é dupla, né? A energia escalar, como o Tesla mostrou, que tem uma força para baixo e outra para o alto. Porque na energia que a gente tem no DNA, são duas hélices, né? Uma gira para baixo, outra gira para cima. E uma segura para baixo, outra segura para cima. Quer dizer, a essência da vida é sempre dupla. Agora veja novamente no cartaz, que a alma, veja lá em seguida, em segundo lugar, né, a consciência da dúvida já é certeza absoluta. Essa é uma ideia que Agostinho trouxe e que o Descartes pegou. Veja em terceiro lugar o que eu falo, que a alma tem tudo de bom fornecido por Deus. Aí, veja, a ideia dele era que ele fez uma diferença entre corpo e alma. Esse foi o engano dele que ele pegou de Platão. Porque é uma energia só que se manifesta em forma de corpo e em forma de alma. De maneira que não tem este elemento e aqui outro elemento. É uma coisa só. Quando a pessoa morre, vamos dizer, sobra a alma, mas é uma energia meio corporal, ainda o corpo é energia, não é matéria, não é uma coisa diferente como os antigos assim, pensadores pensavam, mesmo os modernos como Descartes, né? Quer dizer, não há uma maneira de colocar no corpo o espírito, é uma coisa só. Veja em seguida o que fala em quarto lugar, a consciência da imperfeição e da miséria é própria das criaturas elevadas. Depois, lá embaixo, a última sentença. Agostinho tem uma grandeza parcial por causa do platonismo. Quer dizer, nesse sentido, ele errou. Então, vamos ver as perguntas finais. No capítulo da inversão, a doutora Cláudia comenta que nós estamos vivendo numa pseudo-sociedade, onde todos os valores estão igualmente invertidos, o que obriga a todos a se submeterem a uma forma de existência de fantasia. Então, aí, por exemplo, a questão com os adolescentes. Todo adolescente sabe que fumar, beber, as drogas, ser promíscuo é algo ruim. Só que pela inversão psíquica que tem em cada um, ele se sente atraído por isso.
Então acaba, na maioria das vezes, cedendo à pressão dos colegas, do grupo onde ele vive, achando que para fazer parte daquele grupo, então ele tem que agir da mesma forma. Bom, a inversão ela é baseada também na inveja, é fruto da inveja. Então, aqui no livro está escrito: as pessoas aprendem a identificar o amor com sofrimento, a consciência com restrição e trabalho com sacrifício. E essa questão do trabalho, acho que acontece muito na Suécia, que a pessoa acha que o trabalho prejudica, que é perigoso. Então, muitas pessoas lá sofrem do que se chama burnout, a pessoa é esgotada, porque realmente se a pessoa trabalha e imagina que isso faz um grande mal para ela, ela vai ficar muito estressada, até talvez ficar doente. A inversão, que é a principal descoberta do Dr. Kepp, tratada aqui neste livro, é a conduta da pessoa de ver as coisas ao contrário. Por exemplo, vendo o que é efeito como se fosse causa e o que é causa como se fosse efeito. Eu posso dar um exemplo na medicina. Por exemplo, a medicina achar que os problemas psicológicos advêm do corpo, do organismo. E então vendo o que é causa como efeito. E não que justamente a parte orgânica adoece em virtude da causa psíquica. No momento que o ser humano tem inveja, ele quer destruir o bem do outro, ele se sente mal, né? Ele se sente culpado por isso e ele não aceita ver isso. Então, ele reage de uma forma de agredir o outro e agredir a si mesmo, destruir o seu bem e o bem dos outros, mas não admite esses sentimentos de culpa que tem. Então, a consequência disso é que aquele prejuízo que ele está se causando, as culpas que ele tem, e ele não aguenta ver em si mesmo, ele projeta nos outros. Isso se estabelece em termos de relacionamento humano pessoal, pode ser social e pode ser até mais grave entre países, entre nações mesmo, né? Quando, por exemplo, uma guerra, o país entra em guerra com outro, culpando a outra nação pela sua problemática. Isso nós vemos nos povos mais paranoicos, muitas vezes aqueles que têm uma postura, galgam uma posição na geopolítica, né, de preponderância, países hegemônicos. Esses, então, são muitas vezes os mais projetivos, os mais perigosos, e acreditam mesmo que são justamente aqueles outros países mais pobres, que são até explorados por eles, que estão lhe causando prejuízo. Ou mesmo, por exemplo, no relacionamento pessoal, no relacionamento homem e mulher, no relacionamento de filhos com pais, muito frequentemente existe essa projeção, principalmente quando existe muito vínculo afetivo. Então, onde existe mais afeto, existe mais inveja, existe mais inversão, mais sentimentos de culpa e mais projeção. Kepp explica isso de uma forma brilhante no seu livro A Origem das Enfermidades, e chama esse triângulo, inveja, censura e projeção, um tipo de um triângulo infernal que a humanidade está, assim como que presa a isso, escravizada. E eu vou expor aqui algo que é muito importante e que eu reputo fundamental para o ser humano conseguir um certo equilíbrio, por a questão do livre-arbítrio, né? Porque muitos pensam e desejam o tempo todo ser livres, pensar o que quiser, fazer o que quiser, sentir o que quiser, compreende? E eu tenho o desejo de mostrar para os senhores que o ser humano só é livre para o bem. É claro que ele tem que ter liberdade para ele ter uma vida para o bem. Se ele vive, por exemplo, num regime ruim, numa ditadura, num regime que impõe
leis assim errôneas, ele tem que se libertar disso, tem que ser livre disso. Agora, a questão do livre-arbítrio é uma ideia até muito errônea, que leva cada um a pensar que ele pode pensar isso, aquilo, mais aquilo, que não tem importância. Eu fiz um cartaz que pode ilustrar, veja aí o cartaz. O ser humano não é livre para fazer o que quiser. Então, os senhores podem notar o seguinte: o ser humano é livre para se matar? Ele não pode se matar. O ser humano é livre para beber veneno? Não pode beber veneno. Ele é livre para matar outro? Não pode, compreende? Então, a questão do livre-arbítrio é algo muito assim, vamos dizer, assim, muito sutil. O ser humano, ele só é livre para o bem. Então, ele deve lutar para ter liberdade de fazer o bem. Tem um país, uma lei errada, então ele deve lutar para tirar aquela lei errada. Tem um poderoso com orientação errada, tirar. Porque no caso, por exemplo, da Alemanha, no caso do Japão, de Hirohito, no caso da União Soviética, lá do Stalin, como é que eles conseguiram tanto poder, né? Aí veio essa questão de achar que o ser humano é livre, que o Hitler, o Stalin, o Hirohito poderiam fazer o que eles queriam. Talvez o Hirohito nem tanto, né? Mas a orientação que tinha o Japão naquele tempo. Então veja o cartaz novamente. Em segundo lugar, o ser humano usa o livre-arbítrio para entrar nas doenças, né? Que o livre-arbítrio, para o indivíduo, por exemplo, achar se o indivíduo é bom, que eu posso pensar que ele é ruim, é um livre-arbítrio. Isso leva à doença. Se, por exemplo, o indivíduo achar que o bem é o mal, é um livre-arbítrio. Leva o indivíduo à doença. Se ele quer achar, isso é uma coisa mais jocosa, né? Que o círculo é quadrado, ele pode pensar que o círculo é quadrado, mas ele vai à doença. Se ele achar que ele é totalmente são, ele vai à doença. Se ele achar que ele é totalmente imperfeito, vai à doença, compreende? Então o ser humano é livre para pensar aquilo que é certo. Agora, é claro que se ele não quer pensar o que é certo, também não vão matá-lo, né? Como faziam lá no tempo da Inquisição, né? Teria que ser cristão, teria que ter uma outra forma de pensar. Isso também não pode. Então tem que haver respeito à própria doença do ser humano. Veja em terceiro lugar o que eu escrevi, que o livre-arbítrio conduz à própria destruição. Né? Claro, se o indivíduo acha que um caminho ruim é bom, se ele quer o caminho da pobreza, onde ele não vai ter nem alimento para comer, é claro que ele vai à própria destruição. Se ele segue o caminho do crime, do roubo, é claro que ele vai se destruir. Veja em seguida, em quarto lugar, o que falou Immanuel Kant. O ser humano quer ser livre para fazer o mal. Veja que interessante, talvez o maior pensador alemão, que ele percebeu, né, que o ser humano quer ser livre para fazer o mal. Porque se ele não quer fazer o mal, ele vai ser livre do quê, né? É só seguir o que as leis naturais mostram. Em quinto lugar, veja lá, o livre-arbítrio é o atraso de vida, é claro, né? Em sexto lugar, o maior mal da humanidade está em seu livre-arbítrio. Notem que o livre-arbítrio para pensar o errado, para seguir o errado, para não querer se corrigir, leva o indivíduo praticamente para a destruição. Quer dizer, o livre-arbítrio é o contrário da liberdade. Isso. Em seguida, veja lá, em sétimo lugar, né? Que ninguém é livre para pensar e sentir o que quiser. Agora, quando a pessoa percebe que ela sente que ela pensa uma coisa errada, ela tem que se segurar, né? Se ela vê que o indivíduo é assassino, ou então o indivíduo é um criminoso, delinquente, quer pensar que ele é um santo, ele tem que se segurar. Ou então, ao contrário, a mesma coisa. Então, veja lá, em seguida, né?
em 8º lugar, todo mal vem da escolha livre do ser humano. E veja em seguida lá o resumo. Que eu escrevi um resumo que todo mal entrou no mundo através do livre-arbítrio. Agora, eu gostaria de colocar um outro cartaz para mostrar o que aconteceu com o ser humano. Veja, na roda central tem lá a prisão do ser humano no tempo e espaço. O ser humano preso, né, no tempo e no espaço por causa do livre-arbítrio. O ser humano não quer viver ao redor, veja lá, na eternidade, né, na perenidade, na imortalidade embaixo, né. O ser humano quer ser livre para pensar o erro, para seguir o erro, para praticamente agir dentro da delinquência. Então aí ele fez a escravidão para ele. Então veja novamente o cartaz para os senhores guardarem. O tempo e o espaço é o resultado do livre-arbítrio que o ser humano escolheu para viver no mal. E mesmo dentro do tempo e do espaço, a nossa vida está cada vez menor, né? Por causa desse livre-arbítrio aí. As condições de liberdade estão cada vez diminuindo mais. Cada vez o ser humano está mais cercado, mais prisioneiro, tem os indivíduos que fazem as leis, que fazem os caminhos errados e obrigam a humanidade a seguir. O poder é muito perigoso nesse sentido. E aí o ser humano entra por um caminho ruim para ele. Vamos ver as perguntas finais. Então, o Dr. Kepp notou que a pessoa, quando fala dos outros, na verdade, ela está falando muito de si própria. Então, isso é muito usado no método psicanalítico trilógico. Então, a projeção funciona assim, é que nem um projetor, né? Que ele projeta uma imagem dele, um slide, na parede, algo dele que projeta. E nós, seres humanos, fazemos o mesmo. Não só qualidades, mas principalmente os defeitos que temos, nós vemos nos outros, nas outras pessoas. Então, quando se fala de alguém, aquilo é muito útil para ver o que a pessoa está falando a respeito do próprio interior dela. Então, se, por exemplo, uma pessoa reclama muito do marido, que acha alguém muito agressivo, inconveniente, desagradável, então vai acabar percebendo que muito daquela conduta que vê no marido existe na própria vida, na própria conduta da pessoa. A projeção seria o terceiro passo dessa tríade maligna, que começa com a inveja. A pessoa não quer ver o bem. Depois ela inverte e vai projetar. Então ela vai querer ver fora aquilo que tem dentro dela. Então a doutora Cláudia, aqui nesse livro do ABC, ela explica assim: a projeção é um mecanismo psicológico de fuga à consciência dos próprios problemas. Através dela, o indivíduo projeta nos outros as suas próprias características. Então vejam, senhores, que se o ser humano tiver uma atitude de inveja da realidade, ele vai se ver uma espécie de vítima do ambiente exterior. Ele vai projetar no ambiente exterior todo o mal que ele quer para si próprio, só que não vai ver isso. E como consequência disso, nós temos o caso das pessoas que se acham vítimas de bacilos, de bactérias, de vírus, etc, etc e tal. Acha que a natureza é contra ela e não que ela é que está contra si própria. Eu, para terminar o programa de hoje, eu gostaria primeiro de pôr uma sentença aí para os senhores notarem a exatidão dela. Não fazer o bem, né? Ou realizar o mal é idêntica à corrupção. Notem que eu pus aí, não fazer o bem. Muitas pessoas acham que se não estão fazendo mal, está tudo bem. Não. A pessoa não pode viver sem fazer o bem. Se ela não faz o bem, ela está fazendo o mal. Não tem, compreende, aquilo de é neutra, fazer pacto. Então agora eu não faço nada, estou no bem. Não está, não. A pessoa só está no bem enquanto faz o bem. E, finalmente, uma última sentença para os senhores pensarem bem. Aí, o indivíduo bom se interioriza e o indivíduo doente é exteriorizado, compreende? Quer dizer, quando o indivíduo coloca a culpa de tudo o que acontece fora,
Se ele acha que ele vai ser feliz com dinheiro, se ele vai ser feliz com afeto, com sexo, com comida, com viagens, com bebidas, com drogas, ele é um indivíduo que se exterioriza, então ele se torna muito doente. Enquanto que aquele que olha para dentro dele e procura o bem, procura a verdade e procura a beleza, né? Através do interior dele, para chegar, né, a viver esse mundo, vamos dizer, do bem, da verdade e da beleza, esse indivíduo que é bom. Quer dizer, esse indivíduo de fato é são. É um indivíduo que acaba com, inclusive, as doenças graves que ele tiver. Então, Até. tchau.